Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda promotora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. No reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14:19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interior estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-os nas provas. Dai-me força para os suportar sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos. Fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tenta seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los ao Deus. A ti, sobretudo, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que no posse dessa parte possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
ter a sabedoria de colocá-las em prática em nosso dia a dia. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso meio. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz, né? Para que a gente possa entender os estudos da noite. A gente viu a semana passada que no caso de você cometer cura dos outros, é a associação do doente responsável, cumprir a obrigação dele, que é o espírito consequente, e a obsessão dos dois corpos. Assim não é isso que a sombra quer. Interiores querem que nos escravizemos aos mesmos padrões mundanos que eles ficam. Aqueles que continuam no caminho da sombra, eles continuam com a sua consciência iludida e bloqueada, visando só as sensações da terra, evitando de trabalhar a sensibilidade dos espíritos. Então o que eles querem é que a gente continue fazendo aquilo que eles faziam quando estavam aqui na terra. Porque fazendo assim, a gente está dando a energia para a ilusão deles. E eles continuam no movimento de rebeldia, que nem criança birrenta, dizendo que ainda estão certos. O maior problema nosso é que a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer com que a nossa consciência brilhe. É muito interessante isso, sabe? É um fato que vale a pena você parar para refletir. Somente quando você vê os livros de André Luiz, ele falando da preparação no mundo espiritual, que as entidades teve, todo o livro mensageiro, e que elas estudaram, se dedicaram, trabalharam, se instruíram, se capacitaram, exercitaram lá no mundo espiritual tudo o que eles precisavam. Mas quando mergulha na carne, que sente a energia do corpo, que desperta nele as sensações do animal que ainda existe, eles esquecem a consciência espiritual para trabalhar só a consciência material daquele corpo que ele está ocupando. É muito interessante você ver a lista dos espíritos falidos que tem nesse livro de mensageiro. Não é um nem dois, não, são vários. Tanto do ponto de vista da mediunidade, dos tecidos, do médio esclarecedor, quanto dos médios que trabalham na doutrina do esclarecimento dos outros. Todos eles terminam se iludindo, dando mais valor para aquilo que a matéria desperta nele do que para o lado espiritual. Então isso nos chama para uma responsabilidade. Nós precisamos despertar em nós o nosso lado espiritual. No dia que a gente conscientizar que nós somos o espírito, passando por uma experiência no corpo, falando você se conscientizar disso, você saber que é o seu espírito que está aqui para ser educado, para ser instruído e trabalhado no caminho do bem. No dia que você despertar isso,
você vai ficar focando só em cumprir deveres para educar seus desejos. A gente costuma dizer que o ser humano aqui na Terra, ele vive oscilando nessa balança de dois pêndulos, né? Em que um lado tem um dever para cumprir, e o outro lado tem um desejo a realizar. E a maioria das pessoas vivem mais para realizar seu desejo do que para cumprir deveres. As pessoas que gostam de cumprir deveres, elas vão em busca da verdade, porque é a verdade que vai chamar ela para a responsabilidade de cumprir o que ela deve fazer. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho da verdade e da vida, ele fala da verdade universal, da vida espiritual. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Então a gente precisa despertar isso na gente, sabe? Ir em busca da verdade. E para você ir em busca da verdade, você tem que melhorar sua capacidade de cognição, de raciocínio, de coerência, de lógica. Você tem que ser uma pessoa que estuda. Você tem que ser uma pessoa que fica tentando abstrair, deduzir, argumentar para tirar conclusões novas. Conclusões novas que você está despertando em você para que você cumpra aquilo como um dever que a tua consciência está dizendo que precisa colocar em prática. Quando a gente chega no livro dos Espíritos, ele pergunta onde é que está gravada a lei de Deus, onde é que está a lei de Deus? A lei de Deus está gravada na consciência de cada um de nós. Então é essa consciência espiritual que a gente precisa despertar ela, para que ela venha trazer luz para a personalidade humana que eu estou vivendo hoje. Se você não trabalha, não se esforça para que você entenda essa verdade, essa luz, você vai ficar entregue às sensações do corpo. E é o que a gente vê hoje em dia na humanidade. E você vê cada vez mais a própria humanidade e as pessoas que são influenciadoras dessa humanidade, trabalhando cada vez mais sensações do corpo. É só o que você vê. Você não vê ninguém trabalhando depuração de emoções para você ter bons sentimentos. Vai falar isso para as pessoas aí, você é um careta, você não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que é a vida. Então as pessoas vivem o tempo inteiro mais na dependência das sombras do que é divino que está em cada um de nós. A gente tem gravado, só precisa você trazer luz para a sua consciência e entender aquilo, sendo que o preço disso é você ir em busca de estudar a verdade. Só isso. Trabalha a tua cognição, trabalha a tua razão, porque é ela que vai depurar as tuas sensações e sentimentos. É aquela frase que a gente costuma repetir sempre. No início, o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos, tem sensações. Nós, o nosso corpo, quando instruídos e depurados, não temos sentimentos. Então, eu tenho que, a minha razão é quem vai ter que instruir as sensações, as emoções que meu corpo me dá, para que eu, depurando, separando quais são as boas, as que não são boas, eu faça a escolha de trabalhar só os bons sentimentos. Então a gente vive o tempo inteiro, quando a gente começa a estudar a doutrina e se dedicar para ela, saber que a gente precisa estudar cada vez mais, para que a sua consciência seja, ela seja um pouco desprendida das sensações do corpo. É isso que a gente precisa entender, sabe? Você deixar o que é do corpo, e levar para o mundo espiritual, o que é do mundo espiritual, sabe? Para você trabalhar a sua razão, é um atributo, é uma ferramenta do Espírito, sabe? Então, você não vai estar olhando para a perispírito, muito menos para o corpo, entende? É a sua essência que está tendo que trabalhar. É a sua mente em si que está tendo que se exercitar.
Você tem que ter essa capacidade de ter esse interesse, essa boa vontade de sua parte, de tentar trabalhar essa ferramenta que está no teu espírito, na tua inteligência, para que você tenha cada vez mais entendimento da verdade, e que essa verdade, sendo entendida, você comece a compreender em você, para que você, compreendendo, você termine concordando do ponto de vista humano e colocar aquilo em prática, e você se tornar um espírito melhor. Então, a sombra, ela não vai querer de maneira alguma que você vá trabalhar no tipo de consciência. É por isso que ele nos orienta aqui. Jamais o espírito bom vai ser conivente com os erros dos necessitados. Só a sombra trabalha contra a iluminação da consciência. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que nós, é dever nosso, trazer luz para a nossa consciência. E o que vai iluminar a tua consciência é você trabalhar a sua razão para que você saiba, através da parte cognitiva do teu ser, de depurar tuas emoções e você se tornar uma pessoa melhor. Todos nós precisamos iluminar a nossa consciência. Consciência é a capacidade que você tem de entender e de julgar a sua realidade, fazendo juízo do valor dos seus atos. Então, a consciência em si, elas são dois braços em si. Primeiro, você vai entender e avaliar a sua realidade. Você vai se conhecer, é a sua realidade. E você vai fazer um juízo de valor dos atos que você pode praticar, diante dessa realidade que você está analisando, com aquilo que a vida vai estar te oferecendo. Uma pessoa consciente de si, ela sabe quem ela é na sua intimidade. Ela sabe analisar os valores que ela deve colocar em prática e que não deve colocar em prática. Então ela vai fazer justamente aquilo que é correto fazer, porque ela sabe o valor do que é positivo na vida. Eu acho interessante as pessoas ficarem falando para a gente, mas eu queria um remédio, porque eu não dou conta de por mim mesmo fazer isso, eu não dou conta mais de controlar minha boca para comer, eu não dou conta mais de controlar minha ansiedade, eu não dou conta mais de controlar minha irritabilidade. São pessoas que não sabem o que é a consciência. São pessoas envolvidas tanto pelas sensações do corpo, que eles perderam o fiel, o rumo que Deus deu para ele, para que ele mesmo seja o condutor da sua vida. E isso é a coisa mais triste do mundo, porque imagina se pode existir alguma outra coisa que vá substituir a consciência da gente. Não tem como substituir. Não tem. Você é que tem que desbloquear essa consciência. Por isso que ele fala que a gente precisa trabalhar para iluminar as consciências. Por isso que a gente tem que estudar tanto na direção da verdade. Por isso que a gente tem que ajudar as pessoas a que enxerguem a direção dessa verdade, porque é o que vai trazer luz para a consciência delas. Se você não faz isso, não adianta de nada você trabalhar na casa espírita, frequentar a reunião, não adianta você frequentar templo religioso. Porque o que os templos religiosos têm que fazer é ajudar as pessoas a se encontrarem. Para que elas se encontrando, elas sejam senhores de si mesmas, na construção e na edificação delas por elas mesmas. Então, nunca um espírito bom vai ser conivente com os erros dos necessitados. Coloca isso em prática, tá entendendo? Jamais teu anjo da guarda, teus espíritos familiares vão ser coniventes com os erros. Então essa história das pessoas ficar falando, não, mas é só da festa que eu bebo, é só em determinada situação que eu me dou ao direito de fazer errado as coisas, isso é licença moral, gente. Jamais teu anjo da guarda vai ser conivente com isso. Essa ideia, quando chega na tua cabeça, não é de um bom conselheiro que você está tendo. É de alguém que quer que você se perca no caminho da sua evolução. Jesus, eu acho interessante, porque Jesus deixou tudo que a gente precisa, sabe? Ele foi muito
taxativo nos trabalhos pessoais que a gente deve ter conosco mesmo, sabe? Ele chegou para nós e disse: olha, ninguém há de se ver a dois senhores. Ou você está do lado ou você está do outro. Então você, quando estiver avaliando sua conduta, não tem que você querer seguir a dois senhores, a mais de dois senhores, porque você não vai conseguir. Ou você vai estar fazendo o lado certo ou está fazendo o lado errado. E não tem essa história, mas eu vou fazer só uma coisinha errada hoje, para depois eu volto para fazer certo. A pessoa que age desse jeito, ele não está tendo uma conduta de aprendizagem. Ele está se forçando a uma situação que no fundo não é aquilo que ele quer. O que ele quer mesmo é ter a licença moral. Por isso que ele tenta arrumar uma explicação para continuar fazendo errado. A pessoa, quando muda, como já diz, mudança. Mudança é eu sair de uma situação para outra situação. Quem muda não volta atrás. Não volta atrás. Se você diz que está mudando, mas ao mesmo tempo você está arrumando alguma desculpa para continuar fazendo errado o que você já fazia antes, isso chama-se de pseudo-amor. Isso é uma atitude de sentimentalismo e de fingimento. Você está fingindo para você e fingindo para os outros que você está fazendo certo e que você se dá ao direito de vez em quando de fazer errado. Entende? Não existe nada mais hipócrita do que isso. Então Jesus fala: ninguém há de seguir a dois senhores, ou você vai estar do lado de Deus ou vai estar do lado do amor, tá entendendo? E ele é muito taxativo: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta está espalhando, entende? Ou você está com ele ou você não está, não tem meio termo. Nem tem essa história: eu vou votar um mês, outro mês eu não vou votar. Você nunca teve com ele, porque você não mudou. Você não é um seguidor do caminho do mestre, você não é um trabalhador da seara do Cristo. Entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. Sendo que a maioria de todos nós, e o que a gente mais vê nas pessoas, é viverem de fingimento. É por isso que Jesus usou tantas e tantas vezes essa palavra tão profunda chamada de hipocrisia. Quando você fica fingindo que é o que não é, ou que está fazendo o que não quer, porque o que você quer justamente o que você não está fazendo, o que você está arrumando desculpa para continuar fazendo, isso é a maior das hipocrisias que pode existir no mundo. É você mentir para você mesmo, entende? E ainda acha que está tirando benefício. Entenda uma coisa, filho. Se você não muda, você continua do mesmo jeito que você está. Eu já falei para vocês que tem uma coisa que as sombras querem hoje em dia, é fazer de tudo para que você não vá adiante. Se você ficar estagnado do jeito que você está, aí você está ótimo. Não precisa você fazer mais nada de errado. Você ficando estagnado, a situação deles vai estar do mesmo jeito. Entende? Ninguém vai estar se melhorando, o padrão vibratório da Terra vai estar ficando do mesmo modo, entende? E eles estão vivendo nessa situação de acomodação. Então, para que querer outras coisas? Eles não querem desse jeito. Então, e a gente entenda, nós precisamos mudar. Mas mudar entendendo a consistência do que essa palavra nos impõe. Quem dá um passo adiante não volta para trás, está entendendo? Tem muita hipocrisia. Nós dizemos: mas eu dou um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, e não sai nada. Isso aí é extremamente errado. Ninguém tem que fazer isso. Jesus falou assim para a gente: andai enquanto tendes luz, para que as sombras do mal não venham te abraçar. Então que a gente ande, que a gente mude, que a gente vá na direção de Deus, que eu vá andando. O que ficou para trás, ficou para trás, mas eu vou andando, eu vou mudando, eu vou me edificando, eu vou crescendo, eu vou progredindo, porque o progresso é isso, é uma linha ascendente que a gente tem que correr, sabe? Então, quando ele fala aqui: jamais o bom espírito vai ser conivente com os erros dos necessitados, é uma grande verdade. E se você acha que é seu anjo da guarda que está ajudando você a ter licença moral, dançou, porque isso nem espírito familiar é, quanto mais anjo da guarda. E isso é um espírito simpático, no mínimo.
quando não é um espírito odioso, no máximo. Por isso que a gente costuma dizer, a gente divide a obsessão entre obsessão odiosa e não odiosa. E a mais comum é a obsessão não odiosa. São os espíritos simpáticos nossos, que simpatizam com os nossos apetites humanos, porque eles também não querem se desprender desses apetites. Então eles ficam aqui na Terra tentando influenciar o máximo das pessoas que eles encontram para que continuem com os mesmos vícios que ele tinha quando estava aqui na Terra. E fica sugando nossos fluidos, nossas energias com os vícios que a gente tem. É o que se chama de obsessão não odiosa. Por isso que eu falo para vocês que o Jung estava certo quando ele disse que o oposto do amor não é o ódio, é o poder. Esses espíritos da obsessão odiosa e não odiosa, eles querem se apoderar da gente para continuar no mecanismo de ilusão que eles estão vivendo. Esse é o oposto do amor. Você veja que se fosse só o oposto do amor, o ódio, essa obsessão não odiosa não seria obsessão. No entanto, e é a mais frequente que existe nos espíritos. Essa obsessão de espíritos vingativos nossos, eles já evoluíram um pouco na sua maldade, na sua inteligência, e eles sabem se vingar de cada um de nós com requintes de crueldade. Eles sabem que se você não for adiante nessa encarnação e chegar ao ponto de morrer, nutrindo vícios e paixões, você vai ficar na mão deles. Você não vai para o céu, você não vai para uma cidade espiritual, você vai ficar na mão deles. O Silas, ele demonstra isso muito bem claro no livro Nosso Lar, quando ele fala do umbral. E ele fala justamente para André Luiz, nesse capítulo, mostrando de todo, explicando para André Luiz por que é que ele ficou no umbral esses 8 anos. Ele diz: olha, a gente vai na mergulha da terra para cumprir virtudes que são deveres sagrados. Mas quando chega lá, a gente entra na indiferença. Nem vai para frente, nem vai para trás, fica indiferente, fica acomodado, ou fazendo erros. À medida que você entra na indiferença e faz erros, você se vincula ao umbral. E quando começa a fazer os erros, se vincula nas trevas. E quando você desencarna, você está no caminho que você cultivou para você mesmo. Então, a espiritualidade boa e amiga, ela nos alerta para a verdade. Sabe? E a verdade, quando bate em nossa consciência, muitas vezes nos incomoda. E você já vai arrumando uma justificativa que já vem da influência negativa, sabe? Não precisa ser tão sério assim. Não precisa ser tão grave desse jeito. Você tem tempo para poder fazer isso aqui na Terra. Não precisa correr para fazer isso aqui agora. Deixa para mais para frente isso. E assim você vai sendo levado e termina se comprometendo. A gente precisa entender que Deus nos fez para o bem. E é o bem que a gente deve praticar. Se você não pratica o bem, você está criando confusão para você. É por isso que eu gosto tanto dessa questão do livro dos Espíritos, 955. Essa mesma questão aqui, ela foi dada para nós em 2 partes, que está no capítulo que fala do bem e do mal. O Espírito sofre por todo o mal que praticou, por que foi causa da vontade. E por todo o bem que ele houvera podido fazer, ele não fez. E por todo o mal que ele morreu e não a ter feito. Então, o que ele quer dizer aqui é que nós somos convidados, ou melhor, condenados a ser trabalhador do bem. Se você não faz, o que acontece com você é isso aqui: sofrer. Você só não vai sofrer se você fizer o bem. Se você não fizer o bem, você sofre.
Se você fizer o mal deliberado, você sofre. Se você for conivente com o mal, você também sofre. Então, como é que pode um espírito bom ser conivente com o mal? Então, não pode. O espírito bom jamais vai te induzir ao sofrimento. Jamais o Senhor anjo da guarda vai falar alguma coisa para você sofrer. Muito pelo contrário. Ele vai fazer de tudo para que você saia do caminho do sofrimento. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Procurar, nas pequenas coisas do dia a dia, exercitar esse negócio aqui chamado bem. E eu falo nas pequenas coisas do dia a dia, porque vai ser você repetindo uma experiência várias vezes, que isso aos poucos vai se tornar um hábito. E quando você tornar o hábito de fazer o bem, você já vai estar integrado com Deus e com a espiritualidade superior. Então, nas pequenas coisas, nas brincadeiras com teu filho, nas brincadeiras com teu esposa, nas coisinhas mínimas, faz o bem com descontração, sabe? Não é para fazer o bem com atitude moralista, porque isso não é educativo. É fazer o bem com um bom humor, para que a coisa flua com naturalidade, sabe? E fluindo com naturalidade, a pessoa nem vai perceber o benefício que ela vai estar recebendo com aquilo que você está fazendo. Se você faz uma atitude moralista, você está se colocando superior em relação ao outro, você está relacionando com ele. Isso já não é o bem. O bem não vai humilhar ninguém, de maneira alguma. O bem ele vai ser sempre generoso para a criatura. A primeira coisa que a gente tem que entender é que na definição do bem, ela envolve ser bom, ser lícito, ser justo e ter valor moral. A primeira coisa é ser bom. Como é que eu vou ser bom para uma pessoa se eu estou querendo ser superior a ela? Eu já estou colocando um anteparo entre eu e ela. Aquilo que eu estou fazendo por ela já não vai chegar nela de uma maneira que ela vai ter uma aceitação com naturalidade. Porque eu já estou querendo humilhar aquela criatura. Então, para fazer o bem, eu tenho que fazer o que é bom, o que é útil, o que vai trazer benefício. E benefício para todos. Para você que está fazendo, para ele que está recebendo, para os outros que estão enxergando. É assim que a gente tem que entender. Para você fazer o bem, além de fazer o que é bom, o que é útil, você vai fazer o que é lícito, o que é verdadeiro. Verdadeiro. Você não vai levar nenhuma ilusão para o outro. É só a verdade, sabe? Verdade com V maiúsculo. Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Para depois você não fazer as coisas achando que é o certo e tentar estar cometendo erros incríveis na sua vida. Então você vai ter que ser uma pessoa que tem instrução naquilo que você vai fazer e como você vai agir. Para você fazer o bem, você tem que fazer o que é justo. E o que é justo é eu respeitar o direito de todos, do jeito que eu quero que o meu direito seja respeitado. O que é justo é eu saber que eu só vou receber de acordo com o dever que eu pratiquei, e não porque eu quero ter apenas o direito, porque é o maior erro da humanidade hoje em dia. Todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer fazer por onde cumpra esse dever para que tenha o direito em relação àquilo que ele quer. Quer porque quer, simplesmente porque deseja isso. E se você não for conivente com ele e dar esse direito para ele, ele te exclui, te mata, faz tudo com você. Porque o que ele quer é o direito dele e acabou. E é assim que a gente está vivendo na natureza humana hoje em dia, sabe? E ainda é possível você ter que fazer o que é bom, o que é lícito, o que é justo e o que traz valor moral. Vai trazer benefício e evolução espiritual para a criatura. Vai trazer princípios éticos
para que ele, praticando aquilo moralmente, ele se torne uma pessoa melhor. Aí sim, é isso que o anjo da guarda vai fazer contigo. Esse caminho do bem. O anjo da guarda vai sobrar para você o que é realmente bom para o seu espírito, e não o seu corpo. Meu corpo é construção minha. Se meu corpo, que é construção minha, eu não estou gostando dele, faça alguma coisa diferente, para que na próxima encarnação você tenha um corpo melhor. Porque se você não fizer por onde ter algo melhor, entenda? Você não vai ter. Fazer por merecer, essa é a questão. Essa é a questão. A gente tem que fazer por merecer as coisas, entende? Isso é que é justiça, sabe? Então eu entenda desse jeito, para que agindo assim, eu possa fazer o bem. Meu anjo da guarda vai fazer isso. Isso é bom para o teu espírito. Educa teu desejo, educa o teu dever. É sempre desse jeito. Todo progresso que você pensa ter aqui na Terra, entenda, você tem que estar educando o seu sistema de recompensa, tem que estar educando o seu desejo. Você só vai se melhorar quando você cumpre deveres, porque é dos deveres que estão as leis de Deus que a gente precisa colocar em prática. Não tem outra situação. Não vem com essa de dizer que é o país que não ajuda, é o governo que não colabora, é o marido que é ruim, é a mulher que... Não tem essa história, nem filho, nem parente, é um problema interior de cada um de nós. É você olhar para você e você procurar fazer o melhor por você e por todos aqueles que estão em sua volta. O resto é só ilusão do ego. O resto vai ser só fingimento, sentimentalismo, quando não o próprio desamor, que é onde vai estar a crueldade e a indiferença, sabe? Então a gente precisa entender que nosso anjo da guarda vai nos mostrar sempre o caminho do bem. É o caminho do dever. Nunca ele vai ser conivente com nossos olhos. Só as sombras é que vai fazer os planos. Então, é com essa visão que as coisas começam a fazer sentido em nossas vidas. Porque se você não se coloca com esse conhecimento para fazer uma oração para Deus, o seu anjo da guarda, qualquer que seja, entende? E vai pedir coisas que fogem desse princípio, não será realizado. Não será realizado. Então não adianta você ficar pedindo coisas, benefícios para o seu corpo, fugindo do seu trabalho espiritual, porque isso não vai acontecer pela espiritualidade boa. Não vai acontecer. Você vai encontrar, se você está imbuído dessa visão, espíritos zombeteiros, brincalhões, está entendendo? Espíritos que vão querer se divertir com você, iludindo você nessa fase de vida que você está cheio de ideias que não são condizentes com aquilo que Deus fez para a gente. Entendeu? Então, para a gente ter muito cuidado, eu gosto muito dessa frase, ela é muito educativa. Eu sempre recorro muito a ela com meus estudos. E depois ele continua dizendo: jamais qualquer centro espírita deve procurar cura para ninguém, porque a cura não depende do centro espírita, nem do médico e nem de ninguém, a não ser da própria pessoa. O que o centro espírita pode fazer é ajudar a pessoa a se ajudar, isso é, colaborar com aquele que elabora em suas correções. O centro espírita alivia, mas o descanso, que é a cura real, só acontece quando a pessoa em si assume o compromisso de ser aprendiz do mestre, do grande mestre, fazendo exercício de amor, de mansidão e humildade, que irá gerar a cura. Então, vamos começar com calma. Jamais o centro espírita deve propor a cura para ninguém. E é uma das coisas que a gente vê hoje em dia, é justamente o oposto. É justamente o oposto. Vai lá que você se cura, vai lá que eles dão conta de tirar das obsessões, vai lá que eles dão conta de trazer saúde, vai lá e faz cura espiritual disso, faz cura espiritual daquilo, e a divulgação na internet, e no folheto, em tudo que é canto,
que só serve para uma coisa: desacreditar a doutrina. Só isso. Em vez de estar trabalhando a doutrina, a casa espírita que age desse jeito está prejudicando o andamento da doutrina, porque ela está tendo uma atitude antidoutrinária. E uma atitude antidoutrinária só vai ter espíritos zombeteiros, espíritos inferiores, que querem comprometer a luz que Deus está mandando aqui para a Terra. Então, que a gente não se envolva com comportamentos dessa natureza. Porque, como ele continua dizendo, a cura não depende do centro espírita, não depende do médico nem de ninguém, a cura depende da própria pessoa. É o que eu falo para vocês aqui. Os meus problemas são meus problemas, não são problemas de vocês. Os problemas de vocês são problemas de vocês, não são meus problemas. Mas se eu quero me ajudar, me melhorar e ir em busca de algo a mais para me fortalecer nesse caminho, eu posso encontrar isso junto com vocês, estudando a doutrina e um colaborando, dando força moral para que o outro continue laborando, vencendo as suas dificuldades. Aí a gente pode ter ajuda mútua. Isso chama-se de movimento de solidariedade. É a atitude de compaixão mútua entre as pessoas nos seus relacionamentos. É o começo da caridade, esse movimento de solidariedade. Ajuda mútua, mas entenda, a gente tem que estar no caminho sempre da verdade, sempre do bem, sempre procurando trazer luz para as nossas consciências e consciências dos outros que estão se envolvendo conosco. Você não tem que fugir desse caminho. A gente tem que trilhar o caminho da verdade, para que quando alguém estiver fugindo desse caminho, como a gente está trabalhando com solidariedade, alguém venha nos advertir, nos chamar para a responsabilidade. Olha, bem, não é por aí não, hein? Vamos voltar para o caminho doutrinário, vamos voltar para iluminar nossas consciências, vamos voltar a trabalhar no caminho do bem, entende? Porque é só assim que a espiritualidade boa e amiga vai dar do teu lado. Fora disso aí, esqueça, não vai dar certo. Então, quando alguém pede, isso acontece no consultório da gente, porque as pessoas querem se curar da maneira mais simples possível, daqueles incômodos que elas estejam sentindo. De preferência, tomando a menor quantidade possível de remédio, de preferência que o remédio ainda seja de graça, porque não querem gastar com saúde de jeito nenhum. Ninguém gosta de gastar com dever, mas gosta de gastar com seus desejos. Por isso que a gente costuma dizer na minha terra, o que é do gosto, arregala o peito. Então o nego vai lá e gasta. Entendeu? Mas com dever, ninguém quer. Vai pagar a escola? Vai. Mas tem que dar a escola para a gente. Vai pagar a faculdade? Vai. Tem que dar, não. Isso é dever. Você tem que se instruir, você tem que pagar por uma coisa. Entendeu? As coisas não são tudo de graça na vida, tudo requer trabalho. Entendeu? As pessoas não entenderam ainda o que Jesus falou quando ele disse: o pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Mas as pessoas que vivem nas ilusões da carne, eles acham que tem que receber sem trabalhar. O que eu acho isso um grande absurdo. E é como eu falei ontem aqui. Todo aquele que ganha sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber. Porque para ele ganhar, alguém trabalhou para produzir aquilo. E aquilo que está sendo produzido, está sendo dado para ele, qual o merecimento dele para aquilo? Nenhum, zero. Ele está continuando do mesmo jeito que ele era. Ele não fez esforço nenhum para adquirir algum benefício pelo suor do seu trabalho. E isso é extremamente deletério para a natureza humana. Isso desintegra a moralidade da criatura. A gente não deve fazer isso. A gente deve conquistar as coisas com o suor do nosso trabalho. Por isso que você, até nos movimentos de mudança, você vê isso escrito no livro, eu acho que o irmão José falou isso para André Luiz, ele diz: todo movimento de ascensão, de mudança, requer esforço, suor e lágrima, esforço, energia sua, suor, trabalho.
para que você conquiste lágrima, porque você tem que vencer dificuldades, você tem que educar seu desejo não vai querer ser educado, então você tem, o ego termina chorando por isso. Então, a gente aprende isso na doutrina espírita, a gente pratica isso em nossa vida, assim espero que os espíritas pratiquem, mas que a gente leve isso para os outros. Porque se você não levar para os outros, você está visando só a sua pacotinha, isso é egoísmo. Jesus pediu para que amássemos uns aos outros como Ele havia nos amado, não excluiu ninguém. O que é que a gente está fazendo com esses nossos irmãos aí que estão ganhando, estão recebendo sem trabalhar? Está sendo conivente com eles? Conivente com esse princípio? Se você é conivente, você cai aqui, ó. Sofre pelo mal que praticou ou que foi causa voluntária. Você colaborou com ele, você foi omisso diante disso. E ninguém tem que ser omisso. Você tem que se mostrar e dar testemunho das coisas. Porque foi assim que Jesus pediu para a gente. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Então, dá testemunho para os outros daquilo que Jesus falou a respeito do trabalho. Porque a lei do trabalho é uma das leis da natureza. Está lá no nosso livro dos Espíritos, lei do trabalho. Então, se a pessoa está ganhando sem trabalhar, ela está ferindo aquela lei. E o que é que o Espírito está falando a respeito disso? Nada. Então você é conivente com a coisa? Se você é conivente, você vai ter que pagar o preço. E o preço é isso aqui, ó. Sofrer. Você entende como a gente tem a oportunidade de dar testemunho das coisas boas e a gente foge? Por quê? Porque a gente age mais como homens do que como espíritos encarnados. Se você tivesse a lucidez que você deveria agir como um espírito encarnado para se educar e educar os outros, você levaria o caminho do bem, você levaria a verdade, você iria valorizar o trabalho, você ia ser contra o ócio. O espírito é totalmente contra o ócio. Isso está lá nas pseudocitósis futuras. Causas que levam ao suicídio: ociosidade, saciedade. E agora eu acho. Falta de fé. Falta de fé, eu acho que é falta de fé no futuro. Porque o que traz felicidade é, do ponto de vista material, ter o que é necessário. E do ponto de vista moral, você ter a consciência tranquila e fé no futuro. Falta de consciência maculada que gera a suicídio. Saciedade, ociosidade e não agir com a consciência. Isso gera suicídio nas criaturas. Então, a gente tem tudo. O que você imaginar, vai ter uma lei de Deus olhando para você e dando a direção que você deve seguir. Jamais você vai ter uma ideia que Deus não tenha tido essa ideia e direcionado a coisa no caminho correto. Quando ele diz a lei de Deus está gravada na tua consciência, entenda que para cada pensamento teu existe uma lei dele olhando para você. A direção é essa. A direção é essa. A gente tem tudo que a gente precisa, tanto do ponto de vista pessoal, na atitude subjetiva de pensamento, quanto também do ponto de vista objetivo, no relacionamento que a gente tem com as pessoas e com o mundo, através dos 10 mandamentos, dos exemplos de Jesus vivido entre nós e também das vozes do céu que os Espíritos trouxeram para a gente. Então você tem a lei de Deus gravada na sua consciência, tem, e você tem ela gravada diante dos seus olhos, com a vida que você está tendo aqui na terra. Você não segue porque você não quer. Entende? Então no fundo é como ele fala aqui. Ninguém vai curar ninguém, nem o médico, é a pessoa, ela própria, que vai trabalhar em busca da sua. Mas a semana que vem a gente continua, que vai ver muito atrasado.
Deus nosso Pai, que tem esse poder de mudar. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estadia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor para abraçar a terra. Deixai de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, de todas as lágrimas secadas, todas as dores acalmar-se-ão, num só coração, num só pensamento subirá até vós para o nível de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com poder, com bondade, com beleza ou perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para nossas almas, um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para, se agora encontras o teu homem, não ouvidas que a relação de hoje será a luz ou a treva do teu nome. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, espíritos familiares, e a toda a equipe espiritual que nos envolve e que direciona os estudos. Agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão, Pai, e de direcionamento. Direcionamento esse que deve sempre acender a luz da esperança no âmago da nossa alma. Que tenhamos, Senhor, bom senso de usar a energia dessa esperança para fortalecer a nossa coragem frente aos embates da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes entregues às tentações. E livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.